E hoje nós temos dois assuntos aí super interessantes. O primeiro deles, né, são dois novos índices que estão sendo lançados aí pela Bolsa de Valores brasileira. E o segundo assunto, a gente vai falar sobre a liquidação de um fundo imobiliário. Então são dois assuntos muito importantes que a gente vai dar uma olhadinha hoje, mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu tenho que convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Também quero convidar você, né, a estar aí conhecendo o nosso aplicativo Análise de Ações, que você pode estar fazendo a leitura do QR Code, né, e baixando o nosso aplicativo, ou você pode estar indo ali na loja de aplicativos do seu celular e baixar aí o Análise de Ações e ter aí as ações do mercado financeiro na palma das suas mãos. Lembrando que nosso aplicativo tem o gerenciamento de carteira com integração direto com a B3, o que facilita muito a sua vida. Então, venha conhecer o nosso aplicativo e eu te garanto, você não vai se arrepender. Lembrando também que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. Sendo assim, o nosso vídeo, um vídeo instrucional para te trazer informações do mercado financeiro e te manter informado. Seguindo adiante, vamos aqui, né, para o nosso primeiro conteúdo, que é o lançamento de dois novos índices aí lançados pela B3. Esses índices serão o Ibovespa B3 estatais e o Ibovespa B3 empresas privadas. Serão índices que irão separar os resultados das empresas estatais, que tem ali, né, dentro da sua governança como controlador o governo, e as empresas privadas, né, no outro índice. Isso, né, foi aí estudado e pensado para quê? Para melhorar essa questão dos estudos do retorno das empresas, separando e segregando, né, aí as estatais das empresas privadas. Vai ser muito interessante, isso é uma revolução para o mercado, né, e que vai trazer uma nova visão sobre os resultados de ambos os grupos de empresas, tanto as empresas privadas quanto as empresas estatais. Então, a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, anunciou nessa quinta-feira, 3, que irá lançar dois novos índices derivados do Ibovespa, o Ibovespa B3 estatais, o IBE, e o Ibovespa B3 Empresas Privadas, o IBEP, e estarão disponíveis a partir dessa segunda-feira, 7 de outubro. Né? De acordo com a Bolsa, os indicadores foram criados com o objetivo de destacar a performance dos ativos das empresas públicas e das empresas privadas, que compõem o Ibovespa B3 separadamente. Para fazer parte dos novos índices, os ativos devem obrigatoriamente estar na carteira vigente do Ibovespa, né, o IBOV, principal índice de ações do Brasil. Assim, né, os indicadores seguem a mesma metodologia de exclusão e ponderação do Ibovespa B3, com rebalanceamento a cada 4 meses. Então, né, a gente tem aqui alguns pontos importantes. Primeira coisa que essa empresa precisa ter para fazer parte desses novos índices, elas precisam fazer parte do Ibovespa. Né? Então, esse é o primeiro critério. Se a gente vir aqui na apresentação que eles disponibilizaram para a gente aí estar observando, né, quais são os critérios de inclusão, por exemplo, para o Ibovespa estatais? Os ativos eles devem fazer parte do Ibovespa e eles devem possuir, né, no seu formulário cadastral, o FCA, a natureza de controle acionário estatal ou estatal holding. Né? Então, o que acontece aqui? Não é toda empresa que tem participação do governo que vai fazer parte desse índice. Primeiro ponto, que essa empresa precisa fazer parte do Ibovespa. Segundo ponto, que essa empresa ela precisa ser controlada pelo governo, ela precisa ser uma estatal. Porque a gente tem muitas empresas que têm participação do governo, né? O BNDES, por exemplo, está lá intrometido dentro do quadro societário, mas ele não está como controlador, está apenas como um acionista. Então, né, quando o governo está só como acionista e não é controlador, não vai fazer parte aqui, né, do Ibovespa estatais. Então, é um ponto bem importante para a gente entender aí e ficar de olho. Para vocês terem uma ideia, até o momento, quais são as empresas que fazem parte aí, né, do Ibovespa estatais? Seria a Petrobras, né, com a sua ordinária preferencial, o Banco do Brasil, a BB Seguridade, a CEMIG, a Copel e a Caixa Seguridade. Essas seriam as empresas que, por enquanto, fazem parte, né, aí do Ibovespa estatais, né, até o momento. Pode ser que, com o decorrer do tempo, novas empresas entrarão também dentro do índice, mas, a princípio, seriam esses 7 papéis pertencentes a 6 empresas. E sobre o Ibovespa, né, empresas privadas, os critérios basicamente são os mesmos. Né? A empresa precisa ser de controle acionário privado, né, e ela precisa fazer parte do Ibovespa. Se não faz parte do Ibovespa, não entra dentro desse Ibovespa empresas privadas. Tá? E ali a gente tem todas as outras empresas que não são estatais, né, como o Vale, entre outras empresas. Então, está bem segregado e fácil de entender. E agora que a gente já falou, né, sobre aí os novos índices que estão disponíveis a partir do dia 7 de outubro, a gente vai falar agora, né, sobre o RECX11, que é um fundo imobiliário que está fazendo a sua liquidação, que inclusive já passou pelo período de votação, e inclusive eu vou dar uma ênfase em relação
a importância da participação e acompanhamento do investidor naqueles ativos que ele investe. Então, o fundo REC-X11 está preparando aí a sua liquidação e que trouxe aí maiores detalhes, né, de como será a liquidação após a aprovação da amortização total. Em comunicado, o fundo imobiliário destaca que a amortização total e a consequente liquidação do fundo imobiliário vai ser realizada até 90 dias, conforme as condições que serão posteriormente aí informadas. Outro ponto importante é que a partir do dia 9 de outubro, o fundo não vai ser mais negociado na Bolsa de Valores, tá? Então, a partir do dia 9 de outubro, encerra-se as negociações das cotas, perde-se a liquidez, né? E a partir desse momento vai ter que se esperar a amortização, ou seja, a venda dos ativos do fundo e a entrega desses valores aí para os seus investidores. Só que tem algum ponto bem importante aqui, né, para ser observado, que eu vou falar daqui a pouco para gente. Mas e esse fundo, né? Ele é um fundo grande, ele é um fundo que estava passando por dificuldade, não estava conseguindo entregar resultados. Vamos dar uma olhadinha. O REC-X11 ele é um fundo que tem 608 cotistas, né, nesse momento, com um total de 218 mil cotas. Então, é um fundo aí que não tem muitas cotas e também não tem uma quantidade muito grande de cotistas. Tem um patrimônio líquido na casa de 16 milhões de reais e o valor de mercado de 14 milhões de reais. O patrimônio líquido por cota é de R$ 74,50 e o valor de mercado é de R$ 64,80. Então, ele estava sendo negociado abaixo do valor patrimonial. A taxa de administração ela é relativamente baixa, né, bem tranquila. É um fundo que vinha entregando um yield médio na casa de 1,07% ao mês. Um fundo, né, que vinha entregando yield relativamente alto. Isso também por causa da sua carteira, que a gente vai dar uma olhadinha já já. A relação de PVP é de 0,86. E aqui a gente tem a carteira, né, aí do REC-X11, que é um FOF, é um fundo de fundos, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. A carteira era dividida aí 97% em FIIs e 2,6% em caixa. A alocação por segmento era aí de 53% em recebíveis, tinha também o híbrido ali 22% e o restante era dividido entre logística, desenvolvimento, escritórios e agro. E a gente vai ver que ele tem alguns fundos aqui um pouco complicado, né? O Vigip, por exemplo, tinha aqui o Habitat, o Iridium, que são alguns fundos que acabam trazendo um maior risco para a carteira dele. Inclusive, a gente tem aqui, né, uma bandinha Indeva 11, que é outro fundo que trouxe aí bastante preocupação para o mercado há um tempinho atrás. É um fundo, né, que vem entregando um yield aí em 2024 na casa de 1%, entregando em média de 60 centavos de distribuição mensal, né? E ele vinha mais ou menos nessa pegada aí desde 2023, levando em consideração que 22 e 21 ele pagava entre 90 centavos e R$1, né, que também dava ali em média de 1% de yield ao mês. Conforme a distribuição foi caindo, o preço da cota foi caindo também. Ele abriu capital em 2021 com uma cota na casa de R$100, né, e agora em 2024 está negociando com a cota na casa de 60 e poucos reais ali, né, dando aí esse yield de 1% com essa distribuição de 60 centavos. Então, né, a gente vê aí um fundo relativamente novo, né, 21, 22, 23, 24, são 3 anos e pouquinho aí, né, menos de 4 anos basicamente, e o fundo, né, já está aí fazendo o seu fechamento de capital, fazendo a amortização, né, de 100% do seu valor para os seus acionistas, fazendo a liquidação total do fundo. Aqui tem um ponto importante que a gente sempre fala, né, que é o quê? Você não entrar em IPO, porque IPO, o ativo ainda não se provou. E pode acontecer isso que está acontecendo com o REC-X11. Né? Tendo em consideração também que a participação dos acionistas está sendo muito baixa. A gente tem ali 680 pessoas, né, que são acionistas do fundo, e quando a gente vai olhar aqui na Assembleia Geral Extraordinária, onde foi feita a votação para decidir se o fundo ia ser liquidado ou não, apenas 28,5% das cotas, né, de emissão participaram aí dessa Assembleia Geral Extraordinária. Ou seja, poucos investidores participaram da Assembleia Geral Extraordinária e esses poucos fizeram o quê? Aprovaram a liquidação do fundo com 25,04% dos votos, isso considerando a quantitativa de cotas do fundo. Então a gente vê aqui o quê? Que muita gente investe no fundo, né, e não observa se aquele fundo está passando por alguma Assembleia Geral com uma decisão muito importante. Vai ter gente que provavelmente daqui a pouco vai entrar lá para vender o REC-X11 e não vai conseguir. Por quê? Porque as cotas vão parar de ser negociadas a partir do dia 9. Né? Então, tem esse ponto. E tem mais alguns passos que são precisos ser seguidos aí pelos investidores, que é o seguinte: o investidor ele precisa falar para a gestora qual é o seu preço médio. Por quê? Porque vai ser liquidado o fundo e vai ser amortizado, não é dividendos. Então, sobre a amortização, é pago imposto de renda, e esse imposto de renda é retido na fonte e é feito pela gestora do fundo. Então, é importante que você, que é aí, né, acionista e possui cotas do REC-X11, que você envie entre o dia 11 do 10 e o dia 31 do 10, né, de 2024, qual é o seu preço médio no REC-X11, para que possa, né, aí a gestora fazer o recolhimento correto do imposto de renda retido na fonte referente à amortização. Tá? Então você tem aí esse período de 20 dias para estar fazendo essa informação
para a gestora do fundo, tá? Essa informação pode ser enviada através do seu portal do investidor da B3, né? Lá na parte agora que tem, né, onde você pode verificar se está tendo alguma assembleia geral extraordinária ou alguma informação que você precisa enviar. Então acesse o seu portal da B3 e envie essa informação para que você, né, não passe aí depois por apuro ou pague mais imposto do que realmente deveria. O pagamento aos cotistas do valor referente à liquidação vai ser no dia 12/11, né? Então, 12 de setembro, você estará recebendo o valor do seu investimento direto na sua conta, já descontado o imposto de renda. Beleza? Então, é importante que você siga esse passo a passo, informe aí o seu preço médio para a gestora e, né, participe aí da liquidação do fundo. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo essas informações super importantes aí para vocês. Vou pedindo para vocês curtirem, comentarem, compartilharem aqui o nosso vídeo, né? E que você não foi inscrito ainda aqui no Análise de Ações, se inscreva para você ficar por dentro das novidades do mercado financeiro. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.